Irmãos, Deus tem falado comigo sobre um texto na Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre algo sobre isso. Não é nada assim, né? De outro planeta, certo? Mas é engraçado que tem uma frase famosa por aí que diz que eu não estou preocupado com aquilo que eu não sei. Eu estou preocupado com aquilo que eu sei e não pratico. Então, nós deveríamos ter mais preocupação em praticar aquilo que nós já sabemos do que procurar coisas que às vezes a Bíblia não vai responder. Deus não vai responder, porque não é o propósito dele para a gente nesse momento. Então tem um texto na Bíblia que chamou muita atenção durante esses dias. Que assim, cada pregador que vem aqui tem seu estilo, né? E o meu estilo é procurar assim, algo que me chame a atenção, no sentido que me dê algo assim diferente, sabe? Quando eu leio uma coisa que me contradiz, quando eu vejo alguma coisa que eu não sabia, então aquilo me chama muito a atenção, sabe? Então eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia em Juízes 18. É um pouco longo o texto. Geralmente, quando nós lemos muito texto, nós nos perdemos. Mas eu acredito que você não vai se perder. Certo? Então, vamos acompanhar aqui com atenção. Juízes 18. Vamos ler primeiro do 1 ao 10. Tá? É uma história. Então, você tem que prestar atenção, tá? Para entender os personagens, o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Tem uns nomes estranhos aqui, talvez eu me enrole aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque, até aquela ocasião, eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Versículo 2. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Então esse nome é importante, tá, para a história, Mica. Enquanto estavam lá, perceberam, pelo jeito de um jovem levita falar, que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Versículo 4. Ele respondeu: Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele. Então, vejam bem, versículo 5. Aí disseram ao moço: Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: Não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. Continuando, versículo 7. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. Versículo 9. E eles responderam: Vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem ali parados. Vão depressa e tomem a terra. Você pode se sentar. Amém? Eu tenho uma pergunta inicial para você. O que faz você prestar atenção nas coisas? A mensagem dessa noite vai falar sobre atenção. O que faz você prestar atenção em alguma coisa? Diga um aí alguma coisa. Podem dizer. Vamos dizer assim, aquilo para eu ficar curioso,
É isso? Muito bem. Mas tem uma ferramenta poderosa para a gente prestar atenção. Uma das coisas que nos faz prestar atenção é o medo. É o medo. Quando nós estamos em circunstâncias de medo, nós ficamos alerta, assim, máximo. Nós prestamos atenção em tudo. Lógico que não é só o medo, né? Mas ficamos e prestamos atenção, porque a nossa vida corre risco. Porque a nossa vida corre risco. Não é? E aí, nós ficamos em alerta máximo, porque aquilo pode me trazer morte. Muito bem. A falta de atenção na nossa vida, ela nos traz a falta de atenção, ela é lesiva, porque nós perdemos coisas. E ela é fatal, porque nós podemos morrer por causa disso. Pela falta de atenção. Eu estou falando aqui agora, tem pessoas que não estão prestando atenção, mas não tem problema, não estou chamando, não estou brigando com você. Porque nós nos distraímos muito fácil. Porque nós nos distraímos facilmente. Quando eu vejo que aquilo não vai me afetar, que eu acho que aquilo não vai me afetar, que eu posso viver distraído, eu vejo a primeira oportunidade e eu fico distraído. Eu sou assim também. Nós somos assim. Se eu tiver a oportunidade, eu quero ficar distraído. A indústria do entretenimento, não sei falar isso, tá? Que vai nos... Isso aí. Ela é uma indústria bilionária, porque são filmes que a gente passa de horas assistindo aquilo e esquece que existe vida. E hoje em dia nem é mais filme, é série. Que a pessoa passa 50 horas assistindo aquilo. Jogando joguinho. Porque nós queremos nos distrair, porque nós não queremos ficar prestando atenção nas coisas. Agora veja bem, o que isso tem a ver com esse texto? Eu falei tudo isso para fazer uma introdução para vocês. Porque a falta de atenção na nossa vida, ela é, assim, nos traz um monte de problemas. Se eu for para a aula e não prestar atenção, eu não vou aprender, eu vou me enrolar na prova, eu posso me reprovar, eu posso voltar um ano por causa daquilo. Se eu for para a aula e não prestar atenção, eu posso não passar no vestibular, eu posso... Ou seja, eu me complico inteiro, né? Se eu estou dirigindo um carro, não estou prestando atenção, eu vou bater, vai dar prejuízo, vai matar gente, vai dar um monte de coisa, né? Pode acontecer um monte de coisa pela falta de atenção. Mas muito bem, até aí eu diria assim, bom, muito bem, você quer viver sem atenção, né? Você vai arcar com os prejuízos. Só que tem um detalhe. Eu não quero falar sobre nada disso que eu disse. Eu quero falar sobre a falta de atenção com Deus. A falta de atenção com Deus. Com Deus. É isso que eu quero falar. Então a história conta, essa história aqui conta a tribo de Dan. Ela não tinha uma terra ainda, que estava separada para eles. Eles estavam morando lá no lugar e eles queriam uma terra. E eles escolheram 5 homens que deveriam ir atrás de uma terra. E eles tinham essa necessidade. Essa necessidade não era nenhum problema. Era lícito. Eles queriam uma terra para morar. Escolheram 5 homens e mandaram esses 5 homens se olhar numa determinada região. Esses homens chegaram lá e chegaram numa terra, em uma casa de um homem que chamava Mica. Certo? Este homem possuía um jovem contratado. Ficou bem claro quando nós lemos aqui no texto. No versículo 4, ele me paga para ser o sacerdote dele. E olha só, preste atenção como é uma coisa meio absurda. Os 5 espiões, eu sei lá como é que é, chegam lá e encontram um jovem sacerdote, entre aspas, pago. E aí o que me assusta é que depois dele dizer que ele era pago para ser sacerdote, os 5 homens perguntam para o jovem. Versículo 5. Pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos. O que é isso, irmão? O que é isso? O que é isso? Pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos. E aí, versículo 6 diz: não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. E prestem atenção numa coisa, aqueles 5 espiões, eles pegam aquela palavra como sendo de Deus. E voltam para o povo e chegam e falam assim, vamos atacar. Porque o povo lá
eles falam assim meio besta. A gente vai atacar, eles não estão ligando. E eles ainda dizem aqui no versículo, lá na frente, dizendo assim, Deus já disse que Deus é conosco. Ele é conosco. Essa história mostra que muitas vezes nós não estamos prestando atenção em Deus. Nós estamos prestando atenção em qualquer coisa. Nós estamos prestando atenção nas nossas necessidades. Nós estamos prestando atenção no que os outros dizem, mas em Deus não. Porque estava bem claro que aquele jovem sacerdote pago, ele não era um sacerdote genuíno. Estava bem claro na história que eles não poderiam confiar naquela palavra daquele jovem. Mas quando nós temos algo no nosso coração pré-estabelecido, nós temos uma vontade na nossa vida pré-estabelecida, nós sempre vamos encontrar uma voz que vai chegar a nós e vai dizer: faz isso que você quer, é de Deus. É de Deus. É nesse momento que nós precisamos ter atenção. Na verdade, eu pensei em colocar o título dessa palavra, desconfie. Só que ia ficar muito estranho, eu ia passar a pregação explicando o que eu quero dizer com isso. Mas não é no sentido de desconfiar de Deus, não é de Deus. Preste atenção, nós temos alguém que envia a mensagem, e durante esse processo que Deus ele nos manda a mensagem, e quando chega em você, pode estar distorcido. O problema não está em Deus, o problema está no seu ouvido. O problema está no seu ouvido, porque você pode estar ouvindo aquilo que você quer, ao invés de estar ouvindo aquilo que Deus quer. Então, nesse momento em que nós encontramos algo para dizer assim: olha, vou fazer, afinal é isso que Deus quer, porque, olha, quem te disse? Não, aqui está claro, eu recebi uma palavra, e se nós não pararmos para ter atenção naquilo que nós estamos fazendo, isso vai causar um problema muito sério. Eu citei exemplos aqui da falta de atenção em determinadas áreas da nossa vida, né? No trânsito, na escola, em outros lugares, gera muitos problemas. Agora, a falta de atenção espiritual em Deus, no que Deus está falando comigo, na vontade de Deus, irmãos, acreditem, é muito pior. É muito pior. Certo? Para explicar isso, eu preciso continuar a história. Tá? Então, continue lá comigo. Continue. Eu coloquei aqui no versículo 28. Então, vamos para o versículo 28, certo? E aí, o que acontece? Eles foram atacar aquela cidade, aquele lugar. Eles foram atacar. O versículo 28 diz assim: não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom. E eles não tinham contato com os outros povos, certo? A cidade ficava no vale, perto de Bet-reob. Vamos lá. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Versículo 29. Deram a cidade de Dan porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. Versículo 30, que é a questão. E os homens de Dan levantaram ídolo para adorar. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para a sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus estava em Siló. Então, é uma história um pouco longa, e o que aconteceu foi o seguinte: eles atacaram aquela cidade. E um dos espertos disse assim para o rapaz, sacerdote, entre aspas: olha, vamos conosco, você vai ser o nosso sacerdote também, e pega esses ídolos que vocês têm e leva conosco. Leva pra gente. E aí essa tribo pegou os ídolos que estavam naquele povo e trouxe para dentro deles, né? E o versículo 30 diz que eles passaram a
deixaram aqueles ídolos ali no meio deles, certo? Cultuando como Deus deles, certo? Então, o que acontece? O que aconteceu aqui nessa história? Eles tinham uma necessidade. Eles, por causa daquela necessidade, ouviram alguém que não era para ouvir. Ou seja, eles se enganaram, dizendo que Deus era que estava mandando eles ir. Até aí, seria um problema resolvível. Daí, então, eles atacaram a cidade, pegaram os ídolos deles e continuaram adorando aqueles ídolos. Notem que o começo do problema foi ouvir aquele jovem. Eles criaram um relacionamento ali com aquele jovem naquela casa e depois dali eles pegaram aqueles ídolos. O começo daquele problema foi ouvir aquele jovem. Agora pasmem vocês por uma informação. Eu não sou grande conhecedor, não sou teólogo, não sou nada, mas eu fiquei curioso para saber qual era o final dessa história, porque eu fiquei assim, ficou assim, porque se vocês continuarem no versículo, capítulo 19, muda de assunto. E eu falei assim, mas peraí, é assim que termina isso? Aí eu fui procurar, né? O meu conhecimento muito limitado, eu fui procurar sobre a tribo de Dan, porque eu falei assim, bom, é assim que fica? Eu sei que eu acho que não. Irmãos, vocês pasmem uma coisa. A tribo de Dan praticamente, eu não vou dizer desaparece, mas você não vai encontrar a tribo de Dan na Bíblia quase nunca mais. E aí você vai abrir comigo em Apocalipse capítulo 7. Certo? Apocalipse capítulo 7. Eu não sei exatamente qual é o versículo, eu acho que é o 8. Que fala sobre as tribos, certo? Tente encontrar aí, porque na minha Bíblia diz que é dos 5 ao 8. Diz assim, é só para ver as tribos, né? Que ele está se referenciando às tribos. Diz assim, 12.000 de cada tribo. Versículo 8 do capítulo 7. Vamos lá, vamos olhar aqui então quais são as tribos: Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Espera aí, cadê a tribo de Dan? Eu li várias vezes aqui, né? Mas espera aí, está faltando uma tribo aqui, a tribo de Dan. E aí eu cheguei nesse versículo, né? E aí eu fui procurar porque a verdade é que não tem uma explicação exata por que Dan não está incluído aqui. Mas uma das explicações dizia a explicação assim, por causa de Juízes 18. Juízes 18. Ou seja, a história que nós lemos. Só para ficar claro para os irmãos, por causa daquela história, talvez, porque eu não vou afirmar aqui, né, se sim ou que não, mas seja o motivo de você não ver na palavra de Deus um grande profeta saindo da tribo de Dan. Você não vê quase nenhuma referência depois dessa história. Você vai ver algumas referências das tribos depois disso, mas praticamente essa tribo foi perdida. E uma das razões era por causa da idolatria dessa tribo. Agora vejam você como um problema muito sério. A história começa com uma necessidade. A história começa com uma necessidade justa. Tudo bem, justa. Mas o segundo passo foi ouvir e se enganar e não prestar atenção em Deus e decidir fazer coisas que não agradam a Deus. E depois dali o que não houve foi arrependimento. O que não houve foi arrependimento.
Porque a palavra diz que eles foram invadidos, né, pelos assírios, destruídos. Não só eles, né, as 10 tribos do norte. Mas isso é um alerta para nós, irmãos. Isso é um alerta porque nós achamos que nós podemos viver a nossa vida o tempo todo distraídos de Deus e tomar decisões e ouvir pessoas e fazer coisas que vai estar tudo bem. Olhe para o exemplo dessa tribo. Não está tudo bem. Não é assim. Por que me chamou a atenção? Porque eu sei que não é assim que terminam as histórias, né? Não é assim, simplesmente eles foram lá, idolatraram, fizeram um ídolo e pronto, ficaram lá. Eu sei que se não houvesse arrependimento, não teria volta. E o que aconteceu foi isso, que você está vendo em Apocalipse 7. Você não vê a tribo de Dan. Você sabe quem é o principal personagem da tribo de Dan na Bíblia? Sansão. Sansão é o principal personagem, se as minhas pesquisas não falharam, na Bíblia. Talvez o único. Talvez o único, porque pode ter alguns personagens secundários por aí. Mas personagens relevantes, Sansão. E olha só o personagem que era. Não é? Nós conhecemos a história. Isso é um alerta para as nossas vidas, para que nós não façamos o mesmo. Uma coisa poderia ter salvo aquela tribo. Observem que é uma tribo inteira. Uma coisa poderia ter salvo aquela tribo. Atenção. Atenção. Por uma falta de atenção, por não desconfiarem de alguém, não é de Deus, tá? Não estou pregando isso. Não é provar o mensageiro. É provar o mensageiro. É falar assim, peraí, vamos consultar a Deus? É isso que Deus quer? Realmente? Baseado em que vocês querem nos convencer a isso? Baseado em quê? Na informação de um jovem pago para ser sacerdote, para dizer qualquer coisa? Hoje em dia nós temos, o que nós mais temos são pessoas que vão falar aquilo que nós queremos ouvir. E se nós formos seguir essas pessoas, nós vamos andar em círculo. Andar em círculo. Se nós não tivermos atenção, se você não é... Eu estou até assim um pouco com receio de falar muito sobre essa palavra, desconfiar, porque não é... Vocês entendam, irmãos. Desconfie de você mesmo. Desconfie do seu coração que é enganoso, da sua mente. Porque você pode estar querendo seguir por um caminho que Deus não quer. Nós não podemos aceitar assim. Entenda uma coisa, quanto mais importante é a nossa decisão, mais nós devemos ter atenção. Atenção em Deus, observem os sinais. Observem, Jesus fala sobre isso. Observem os sinais. É engraçado como Deus ele é sutil, ele é um pouco misterioso, tá? Por quê? Porque ele nos mostra sinais. Ele fala assim, olha, vocês sabem as estações, vocês sabem quando é que uma planta vai dar algo baseado em quê? Nos sinais. Nos sinais. Um cristão que não observa sinais, é difícil. Não vou dizer que está perdido, porque não, né? Porque Deus tem misericórdia de nós e Ele insiste. Mas nós temos que observar os sinais. E quais são os sinais dos tempos que nós estamos vivendo? Quais são os sinais dos tempos que nós estamos vivendo? Hoje é carnaval. No Brasil, hoje é carnaval aqui. Isso é um sinal. Isso é um sinal para a gente. Isso é um sinal. O que o nosso povo faz? O que o nosso povo faz nesses tempos, nesses dias? Isso é um sinal. O que vocês ouvem de rumores, né? O que vocês ouvem de rumores de vírus, né? De vírus e morte? Isso é um sinal.
E aí eu poderia falar sobre muitos sinais, né? O que é um sinal? É algo que, se você não prestar atenção, está ali no seu meio, você não é capaz de ver. Não, vamos seguir a nossa vida aqui, vamos seguir vivendo. Eu estava compartilhando com o pessoal da célula que é incrível quando se trata da nossa vida, quando se trata em conduzir, liderar a minha própria vida. Observe, eu não estou falando de liderar os outros, eu não estou falando de liderar a igreja, o ministério, de liderar a sua própria vida. Nós queremos apenas sentar no banco dos passageiros e dizer assim: me leva para algum lugar, por favor, eu não quero estar lá. Quando nós falamos em liderar da nossa irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando você liderar a sua própria vida. E parece que quando eu digo isso, parece que tem gente que fala assim: eu não fui chamado para ser líder. Não, peraí, calma, só porque eu usei a palavra liderar, você está dizendo não, mas é para liderar a sua própria vida, você mesmo. Nós queremos sentar no banco do passageiro e dizer: alguém, por favor, me conduz. Me leva para qualquer lugar. Tá bom assim, tá bom. Se possível, nós queremos nos distrair, sempre descansar. Né? Sempre descansar. E observa uma coisa, não tem nada contra o descanso, né? Às vezes é melhor descansar do que desistir, né? Porque o que mais nós temos é pessoas desistindo. Ao invés de desistir, nós deveríamos descansar. Mas só descansamos quando fazemos algo, né? Tem um monte de gente cansada que não fez nada. Mas vamos voltar ao tema, que é: preste atenção, atenção. A mensagem que está sendo pregada hoje, aqui, agora. A mensagem que está sendo pregada no grupo familiar, no seu grupo familiar. Será que você presta atenção? Será que você ouve? Se nós não prestarmos atenção em Deus, nós corremos o risco de sermos esquecidos. Nós corremos o risco de sermos esquecidos. Porque nós temos que prestar atenção no nosso alvo, no nosso destino. E você tem que estar todo o tempo observando: será que eu estou indo para o meu destino? Será que eu estou indo para o meu destino? Será que eu estou indo para o meu destino? Eu fiz de propósito. Repeti várias vezes. Por quê? Porque é o que nós temos que fazer. Quando nós descansamos, fechamos os nossos olhos, passou. Tem uma história engraçada que eu lembrei agora. Engraçada, mas agora é engraçado, né? Do nosso pastor lá em Portugal. Ele foi pegar um voo, pegou um voo, chegou lá, ele tinha que pegar um outro voo. Né? Era um voo era Portugal-Marrocos, que era o voo mais barato, de Marrocos e São Paulo. E aí ele desceu para Marrocos e falou assim: pronto, desci, né? E aí foi no banheiro, foi comer alguma coisa, tomar um cafezinho, ler não sei o quê. Não, tá tudo bem, eu estou aqui na frente do portão. Quando ele se levantou e olhou, voo já partiu. Ele perguntou: e voltar? Olha o avião ali, está subindo. E aí ele disse: meu Deus, e agora? Aí eles falam uma língua louca lá, um árabe meio doido, em francês também, que eles não falavam. E agora? O voo foi embora, ele ficou. Por quê? Falta de atenção. Porque dá trabalho toda hora se levantar e olhar. É aqui? Onde é? É aqui? Quando é que sai? Atrasou? Não. É agora? Vocês estão indo? Eu vou também? Não. Dá trabalho. Se a gente tiver com outra pessoa, a gente dá uma cutucada e diz assim: vai lá ver. Eu quero ficar aqui sentado. Não, vai lá tu. Não, vai você. Eu não quero ficar prestando atenção. Não é? E se nós não prestarmos atenção, o que acontece? O voo vai embora e tchau.
Quando nós falamos de certas coisas assim, que é um pouco... que é falar sobre Deus e falar sobre esse tema, por exemplo, Deus, né? Temos que prestar atenção em Deus e não sei o quê. Às vezes a gente perde a conexão com a realidade, né? Eu tento dar exemplos e tal, mas acabando o culto, o que nós vamos fazer de concreto com isso? Porque, às vezes, quando nós falamos muito de, assim, num plano superior, parece, quando nós acabamos o culto, parece que, ok, estou na terra de novo, amanhã meu despertador vai tocar, e vamos conversar de novo aí, né, como a gente estava antes, e discussão lá em casa tem 3 chorando agora, né? É um revezamento, 3 por 3, é o cachorro, um filho e o outro. Aí quando 2 choram, fala assim, peraí, calma, que é só uma vez. Só pode uma vez. Aí no meio dessa loucura aí eu vou pensar assim, tenho que prestar atenção em Deus. Como é que é isso? Poderia ser assim, algo que me fizesse prestar atenção verdadeiramente. Sabe o que é, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Irmão, pensei que você ia dizer um método infalível, você ia me mostrar aqui uma fórmula. Não, quem é cristão? Você é cristão? Você aceitou Jesus? Você viu a vida com Jesus? Quem é cristão? Ele vive uma vida espiritual. Não existe essa onda aí de método, né? É o Espírito Santo de Deus. Eu pensei que o irmão ia me dar aqui uma fórmula. Não. É o Espírito Santo de Deus. Se você não estiver com o Espírito Santo de Deus, você não vai ter o alerta. Você não vai ter dentro de você aquele que vai dizer assim, opa, presta atenção aqui, isso aqui. Não é bem assim. Você está querendo colocar a sua vontade, mas não é exatamente isso. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. E aí quando Ele quiser guiar você para um lugar bom, você vai. E quando Ele quiser guiar você para um deserto, você vai também. Não é a sua vontade. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Se nós não prestarmos atenção em Deus, nós corremos o risco de ser esquecidos. De sermos esquecidos. Lógico, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se por um acaso você, pode ser o caso, irmão, você está pregando aí e é verdade, eu já vivi isso, eu não prestei atenção nos sinais, não prestei atenção no que o Espírito Santo me disse, eu vivi uma vida assim e tal, e aí talvez você esteja pensando assim, então eu vou ser esquecido. Não, irmãos. A história que nós lemos terminou sem arrependimento. Sem arrependimento. Porque tiveram outras tribos que também idolatraram, que também ouviram outras pessoas, mas elas voltaram de alguma maneira. Certo? Elas voltaram. Então não estou pregando aqui que o julgamento já veio sobre você. Mas o que serve para nós é de ensino. De ensino. Tem um versículo que diz que se Deus não poupou nem o seu próprio povo, se Ele não poupou o seu próprio povo, por que Ele, se Ele não poupou os anjos, por que Ele nos pouparia? Se nós não nos arrependermos. Nós corremos o risco de sermos esquecidos. Mas entenda o que eu quero dizer com isso. De não sermos lembrados, né? Porque você não vê a tribo de Dan na Bíblia, mas, por exemplo, Caim é outro esquecido na Bíblia. Esquecido, porque quando Deus confrontou ele, não se arrependeu. Ele só pediu, Senhor, Deus, ameniza a minha maldição. Ele não se arrependeu. É outro esquecido na Bíblia.
E eu poderia falar de vários outros. Né? Agora pegue o exemplo de José. Pegue o exemplo de José. José, eu estava lendo sobre isso, sobre as questões de tribo. José é o exemplo inverso. Porque Jacó chega para ele e diz assim: os teus 2 filhos agora serão meus filhos. Então a tribo de Dan sai e entra os 2 filhos de José. Às vezes você vê os 2 filhos de José, às vezes você vê um filho em José, como nós lemos em Apocalipse. Porque José, os filhos de José recebeu em dobro a herança da terra. As 2 tribos tiveram lugar dos filhos dele. Isso significava que só dava herança em dobro para quem era primogênito. E José não era primogênito. Por causa do comportamento dele, ele recebeu em dobro. Ele recebeu em dobro. Esse é um exemplo bom para a gente. Estou falando aqui, eu estou assumindo que você conhece a história de José. Não é? Um exemplo de quem não foi esquecido, o contrário, né? Até hoje nós falamos dele. Ele foi transformado em primogênito nesse sentido. Para terminar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 49:15. Isaías 49:15. Diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esquecerei de vocês. Nós só seremos esquecidos por Deus se nós quisermos. Nós só seremos esquecidos por Deus, nós só seremos estarmos longe dele, nós vamos só estarmos longe dele esquecidos se nós quisermos e persistirmos. Por outro lado, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em não precisa abrir. Em Salmos 34:16 diz: mas ele é contra os que fazem o mal, e assim quando morrem, eles são logo esquecidos. Amém? Vou convidar você a ficar de pé.